Estamos de volta com o Oil Week Digital. Muito obrigado a todos que nos acompanham e agora eu quero convidar o Sandro Valeri, Head de Inovação e Estratégia de Corporate Venture Capital da Embraer. Seja muito bem-vindo, Sandro. Bom dia, quase boa tarde, né? Bom, quero agradecer aqui ao Bruno, toda a equipe do Open Innovation Week, né, e a Domo Ventures por esse convite. É muito bom falar, a gente poder falar em grupo aqui, poder expor um pouquinho da nossa experiência de Corporate Venturing, né? Bom, trazendo aqui só um pouco do meu histórico, eu tenho quase 20 anos de casa, trabalho com inovação desde 2011, foi eu que criei a área de inovação da Embraer. Também sou um dos cofundadores da Embraer X, que é a nossa empresa de inovação no Vale do Silício, e venho trabalhando com startup nos últimos 5 anos, né? Então, globalmente, né? Primeiro começando muito lá no Vale do Silício, depois expandindo para Boston, para a Europa e finalmente nos últimos 3 anos trabalhando bem firme aqui no Brasil. Tá? E o que eu quero comentar aqui é um pouquinho dessa história, como que a Embraer faz Corporate Venture, foi isso que o Bruno me pediu, né? E a gente está num momento muito legal de Corporate Venture, porque uma das grandes estratégias e objetivos de Corporate Venture a gente está cumprindo agora. E eu vou comentar um pouquinho desse case, vou mostrar um pouquinho como que é e quais são cases que a gente tem. Então, abrindo um pouco aqui, abrindo um pouco para a gente falar como que a Embraer se relaciona com startups, tentando aqui nesses 18 minutos. Então, hoje nós temos 4 canais de relacionamento com startups. Um primeiro canal, que é o que eu vou explorar com detalhe, vai ser o Corporate Venturing. Nós temos um canal que ele chama Programa de Aceleração Tecnológica. Aqui nós realizamos provas de conceito com startups de altíssima tecnologia, que tem a ver com as tecnologias da Embraer, no Brasil, né? O objetivo desse programa é a gente desenvolver cadeia nacional. Então, aqui nós fazemos grandes provas de conceito. Quando eu falo grandes, a gente está falando de valor aqui que vão de 200 mil a 1 milhão de reais. Temos o Embraer Startup Program, que ele é o inverso. Exatamente o inverso. Aqui nós procuramos startups que estejam prontas para que a gente possa comprar o serviço e colocar para dentro da Embraer. Então, aqui a gente não faz nem POC, aqui a gente faz piloto. Então, a gente já faz piloto, se o piloto der certo, a Embraer contrata, né? E é global. Esse, no caso, é o mundo inteiro. E a gente tem ali a ponta da ruptura, que é o Embraer X Partner Program. Então, o que é esse programa? Aqui nós buscamos empresas com inovação, com capacidade de inovação disruptiva em espaço e mobilidade urbana, hoje, né, de maneira que possa fazer parceria com a nossa empresa de inovação disruptiva. E aqui os contratos vão facilmente passar $1 milhão. Tá? Então, aqui são os quatro canais que nós temos. Isso aqui é o volume que nós trabalhamos até hoje. Então, nós atingimos 58 esse mês, com um recente investimento na Criptos. Lá em cima são os 2 programas, são os 2 fundos de investimento e os programas aqui de compra de serviço e de POC. Devemos chegar a 60 aqui, mais ou menos, em algum momento de setembro. Entrando, então, para o detalhe dos fundos de investimento. Então, como que nós estruturamos fundo de investimento na Embraer? Nós temos um fundo de fundos, chamado Embraer Ventures. Esse fundo ele tem liberdade para investir e para investir diretamente em startups, o que ainda não aconteceu, mas ele principalmente ele é o nosso veículo de investimento em outros fundos. E essa é a estratégia que a gente escolheu. Nós escolhemos não ter um fundo próprio, nós escolhemos começar com parcerias. E no final eu vou comentar um pouquinho aqui os resultados de começar com parcerias. Então, nós abrimos o Fundo do Brasil em 2014. Esse fundo, muito bem amparado pelo BNDES, pela FINEP e pela Desenvolve São Paulo, que são nossos 3 grandes parceiros. Vou entrar um pouco mais de detalhe. Nós investimos 91 milhões de reais nele até agora. Estou comentando o fundo inteiro aqui, Embraer, junto com os parceiros. E um segundo fundo nós abrimos em 2018, ele se chama Catapult Ventures. Infelizmente, não podemos contar os 2 parceiros quem são, mas são 2 players globais de mobilidade e do setor de TI. Esse fundo, até agora, nós investimos aí $17 milhões. Como que funciona, então, a questão? Por que a gente tem 2 fundos e como que funciona o foco? E por que é um no Brasil e outro nos Estados Unidos? O FIP Aeroespacial ele é um fundo voltado aqui para o Brasil, tem um objetivo de desenvolver cadeia nacional de defesa e segurança,
E ele navega, portanto, em volta do core da Embraer. Então, a Embraer, nós organizamos a nossa inovação por horizontes. O horizonte 1, que é o core, o horizonte 2 é o adjacente, o horizonte 3 é fora do core. Então, toda a estrutura, não somente os fundos, mas todos os processos, toda a organização, ela é feita em torno dos horizontes. Então, nós deixamos o FII espacial jogando mais em volta do core, e nós abrimos lá no Vale do Silício, então investimos nesse fundo. Mas quando eu posso falar abrimos, porque a gente praticamente abriu o fundo e nós chamamos os outros parceiros, que ele trabalha só em fronteira. Então, ele trabalha só com produtos e serviços de ponta e de vanguarda. E como que a gente trabalha? O que significa Corporate Venture para a Embraer? Descendo um pouco aqui no Corporate Venture. Corporate Venture para nós é uma estratégia. É uma estratégia de desenvolvimento de produtos e tecnologias. Primariamente, quando a Embraer aplica Corporate Venture? Nós aplicamos Corporate Venture quando a gente não tem certeza. Não tenho certeza sobre o quê? Eu não tenho certeza se eu quero entrar num mercado, eu não tenho certeza se aquele mercado vai funcionar, e eu não tenho certeza se eu quero desenvolver ou não uma tecnologia internamente. Então, quando nós fazemos o investimento via Corporate Venture, a gente passa a se envolver com aquela empresa e a gente passa a conhecer aquele mercado ou aquela tecnologia. E ao passar a conhecer, a gente vai diminuindo a incerteza ao longo dos anos. Então, e o que nós criamos, então, dentro da empresa para poder viabilizar essa estratégia? Nós criamos o que é chamado plano de geração de valor. Então, é importante dizer aqui, porque esse foi um dos grandes aprendizados que nós temos dentro da Embraer. Então, a gente começa com possíveis intenções estratégicas, pode ser um produto novo, um serviço novo ou um negócio novo, que é uma mistura de produto e serviço, como eu falei. Então, é uma entrada em mercados que nós não estamos. Pode ser uma nova tecnologia, ou pode ser também simplesmente o desenvolvimento de fornecedores, que a gente já sabe que não faz parte do core, a gente também não tem muita certeza se aquele tipo de tecnologia vai dar certo, então a gente começa a investir em startup para poder fazer isso. E aí a gente cria o que nós chamamos de plano de geração de valor com acompanhamento pela diretoria. Esse plano de geração de valor ele pode se traduzir numa aliança de vendas, ele pode se traduzir em uma cooperação, ele pode se traduzir num fornecimento de serviço, ou ele pode ser simplesmente, que é o maior, principalmente o caso lá do Vale do Silício, um monitoramento de tecnologia. Então, esses são os modos que a gente trabalha, criamos um plano, criamos metas, e a gente começa a trabalhar junto com as empresas de maneira a agregar valor para os dois lados. Por isso que a gente chama de criação de valor. E lá no final, quando a gente amarra no plano, a gente já põe uma ideia original. Esse eu quero verticalizar, esse daqui, se der certo, eu quero fazer a QI, esse outro aqui vai ser fornecedor, esse outro pode ser só uma aliança, e tem o lucro, né? Que em alguns casos de monitoramento é simplesmente o lucro. Entrando um pouco a fundo aqui no fundo aeroespacial, então o fundo aeroespacial, como eu falei, é uma parceria de sucesso, criamos em 2014, de sucesso com o BNDES, Desenvolve São Paulo e FINEP. Teve uma tese voltada para Aerospace Defense, 90% do investimento foi série A e B e 10% seed. Por que eu estou falando foi? Porque, infelizmente, acabou a fase de investimento desse fundo. Então, a gente está entrando agora na fase de desinvestimentos. Então, o último investimento que nós realizamos foi na Cryptos, uma empresa de Campinas brilhante, numa série A. A gente acabou de anunciar esse investimento na Cryptos. Falando um pouquinho do segundo fundo, que é o Catapult Ventures. Então, o Catapult Ventures, a nossa busca são tecnologias de fronteira. Então, como os nossos parceiros são de mobilidade de software, nós trabalhamos ali na interface entre o mundo automotivo, o mundo aeroespacial e o mundo de software, junto com os outros dois parceiros. E o que nós buscamos? Tecnologias autônomas, inteligência artificial de fronteira, economia compartilhada e espaço. E o foco lá é seed. Então, como o fundo ele não é tão grande, e nos Estados Unidos os cheques são maiores, a gente aqui coloca cheque de 1 milhão, 1,5 milhão no máximo, né, nessas empresas. Então, nós já temos aí 15 investidas, a última foi a Estrela Biotech, que é um sensor que mede o odor no mundo agro. Você vai falar, Sandro, por que está no mundo agro? Porque o mundo agro está nessa intersecção que nós buscamos, entre automotivo, aerospace e o mundo de hardware de TI. Né? Então, esse daqui é o segundo fundo.
E eu começo a entrar nos cases. Eu tenho 18 minutos para falar dos cases. Então, eu vou trazendo uns cases de sucesso. Eu diria que a GeoControl é o nosso primeiro case de sucesso. O que é muito interessante da GeoControl? Ela já pivotou, ela não tem mais nada a ver com o nosso negócio hoje. Nós investimos ela em 2015. Então, é uma empresa de mobilidade de Vitória. E quando nós começamos, ela entrou com a gente no programa CISFRON, que é o programa de monitoramento do governo. E nós conseguimos, com a GeoControl, criar novos negócios conjuntos de defesa e segurança. Mas o que foi interessante da GeoControl? Enquanto nós investimos na GeoControl, a GeoControl entrou no IARA, que é o carro autônomo brasileiro, na Federal do Espírito Santo. Como ela entrou como parceira no IARA, teve um spin-off chamado Motora. E nós investimos, quando vimos a Motora como uma empresa brasileira capaz de fazer veículos autônomos, nós pedimos para o FIPER Espacial, sugerimos para o FIPER Espacial investir, os nossos parceiros toparam, e esse investimento da Motora hoje coloca a Motora como fornecedora do carro voador, que é o nosso eVTOL, e coloca a Motora como fornecedora da aeronave autônoma, que nós fizemos o primeiro taxamento autônomo do Hemisfério Sul, deve fazer aí mais ou menos uns 8 meses. E esse trabalho foi feito em conjunto com Motora, Universidade Federal do Espírito Santo e GeoControl. Então, isso aqui eu quero trazer um caso de sucesso que, embora a empresa hoje não tenha mais nada a ver com a Embraer, hoje a gente só está para fazer realmente o lucro dela, ela gerou estrategicamente muito além do que a gente imaginava. Um segundo case já está conectado com o fundo dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, o nosso fundo de lá investiu nessa empresa que se chama Euroi Air. Então, a Euroi Air é uma das estrelas do Vale do Silício em drones de carga. E nós acabamos de anunciar, então, uma parceria com a Euroi Air, Embraer e Euroi Air, para explorar o mercado de não tripulado de cargas. Então, a gente começa a explorar Brasil e Estados Unidos com esse dronezinho, que é um drone muito simpático, leva aí de 50 a 100 quilos. Um terceiro caso, muito interessante, eu estou achando que eu vou até falar em menos de 18 minutos, interessante, né? Esse caso é muito interessante porque não deu tempo de nos apropriarmos da tecnologia. Não deu tempo, mas a gente conseguiu fazer um lucro muito grande. E depois eu vou chegar e eu vou fazer a ponta lá no final, né? Então, a Xnor AI, ela produzia um chip com uma câmera que roda inteligência artificial no chip, com uma câmera com câmera para visão computacional. E esse chip custava $5. Então, realmente, era super disruptivo. Nós queríamos utilizar no nosso carro voador, né, no nosso eVTOL. Mas aí o que acontece, a Apple veio e comprou por $200 milhões. Quando a gente investiu, foi uma fração disso. Então, esse daqui é um caso de sucesso financeiro e foi um grande aprendizado para a gente em como atuar com o Corporate Venture no Vale do Silício. Né? Como investir, como atuar e como trabalhar com a dinâmica, a velocidade do que acontece lá. E a última, que é o nosso grande sucesso brasileiro até o momento, né, foi o investimento na Tempest. Então, a Tempest, nós investimos neles em 2015. Naquele momento, a gente imaginava que o mercado de cyber poderia fazer sentido para a Embraer. Investimos na Tempest, investimos em mais 3 empresas em seguida no fundo. Uma delas acabou até sendo comprada pela Tempest. E agora a gente anunciou há alguns meses que nós estamos fazendo a saída dela para a Embraer. Então, ela está saindo do fundo para a Embraer está assumindo o controle. E isso está se tornando a divisão de cybersecurity da Embraer hoje, né? E aí para os próximos anos. Então, o que a gente traz aqui, esse case realmente é um case que mostra o que é a força do Corporate Venture. E para fechar, alguns aprendizados que eu quero trazer aqui nesses 18 minutos. O primeiro ponto nosso, a gente pensou muito nessa questão, faça um fundo sozinho, cria um fundo de Corporate Venture ou não. Para nós, as parcerias foram essenciais. Tanto as parcerias aqui no Brasil, né, BNDES, FINEP e Desenvolve São Paulo, como as parcerias lá nos Estados Unidos. Então, sem essas parcerias, dificilmente nós conseguiríamos ter, primeiro, o volume de capital, segundo, a capacitação tecnológica para poder explorar mundos diferentes. O segundo ponto que eu mostrei foi o plano de geração de valor. Então, a gente vem aplicando o plano de geração de valor há 4 anos. Lá no começo do fundo não tinha. E ele forçou com que a empresa entre e se engaje para valer nas startups.
e ao mesmo tempo que a gente entra e engaja, a gente também protege. Então, todos os fundos todos os planos de geração de valor tomam cuidado para que a gente faça a empresa crescer sem ter a dependência da gente. Tem um terceiro ponto aqui, para quem vai trabalhar corporate venture, essa questão da dinâmica do longo prazo dos fundos versus a dinâmica das corporações. Isso é muito importante. Como eu falei, o nosso primeiro fundo foi em 2014. Nenhuma das pessoas que estavam em 2014, só tem eu envolvido agora com o que foi criado lá. Então, e nos nossos parceiros também mudou 90% das pessoas. Então, isso vai acontecer e a gente tem que prever, no fundo, que as corporações mudam, as pessoas mudam de lugar, e ele tem que estar robusto o suficiente para isso. Obviamente, os gestores dos fundos continuaram, mas a gente viu mudança em todos os lugares e no fundo dos Estados Unidos a gente também já vê mudança nos nossos parceiros lá. E no final, para concluir aqui, né, para nós, o corporate venture ele só faz sentido se trouxesse valor estratégico. Então, todo investimento tem que ter um pensamento, mesmo que não funcione. Às vezes não vai funcionar. Pode ser o caso da Exnor, que não funcionou por um lado, mas funcionou do outro, ou pode ser empresas que simplesmente não vão dar certo, né? Mas ele traz um retorno mínimo. Então, numa linguagem mais simples, é assim: vou tentar trazer valor estratégico, se não der, pelo menos dinheiro a gente traz. Esse é um jeito mais simples de falar a respeito aqui do Corporate Venture. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nos 18 minutos. Falando um pouquinho mais, como eu falei, só aqui para trazer do FIP, fechado para investimento, o Catapult está aberto. A condição que a gente pede para o Catapult é que a empresa tenha sede nos Estados Unidos. É o único pedido que nós temos. Pode ser brasileira, não tem problema. Por quê? Porque é Smart Money. Então, os nossos gestores, eles realmente acompanham o dia a dia da empresa para poder colocar dentro do ecossistema lá do Vale do Silício. Obrigado, gente. Era isso que eu tinha de mensagem aqui para passar.